De volta neste quarto bloco do nosso programa, como você está acompanhando, abordando a questão da Zona Franca de Manaus e suas perspectivas. E para aprofundar esse entendimento do atual estado da arte da Zona Franca de Manaus sobre o aspecto ou prisma sociológico, nós estamos aqui na Universidade Federal do Amazonas para conversar com o professor doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Sociologia, o Marcelo Seráfico. Marcelo, estamos satisfeitos em ter você aqui no nosso programa e você fez uma pesquisa sobre a Zona Franca de Manaus. Conta pra gente o teor e como é que foi feita essa pesquisa, o que você tinha como objetivo geral, específico nessa pesquisa. Tá, antes de mais nada, muito obrigado, Jorge, pelo convite para participar do programa, né? E a pesquisa foi realizada entre os anos de 2004 e 2008 e a ideia era tentar entender como esse mecanismo de dinamização econômica, que é o modo como eu procuro tratar a Zona Franca no trabalho, criou dentro da cidade de Manaus e no estado do Amazonas uma circunstância política, econômica e social que, ao mesmo tempo em que promoveu a geração de riqueza, promoveu também uma certa apatia ou acomodação política, né? Então, digamos, o pano de fundo dessa preocupação, desse problema, ou dessa hipótese, na verdade, né, era a constatação de que a Zona Franca foi criada, implantada em 1967 e ela tinha um prazo de vigência, quer dizer, os incentivos fiscais característicos dela tinham um prazo de vigência que era até 1997. Esse prazo foi estendido até 2003, 2013, 2023 e alguns falam em mais 100 anos, outros falam em perenização. Eu acho que essa é uma discussão, é evidente que ela é pragmática, ela tem uma conotação política, mas ela é uma discussão um pouco que foge do problema central. Porque se você tem um prazo de 30 anos para desenvolver alternativas por dentro desse mecanismo, a pergunta é por que que isso não aconteceu? Por que que depois de 30 anos, lá em 1997, o estado do Amazonas, isso envolve as suas elites empresariais, suas elites políticas, não surgiram com uma alternativa para esse mecanismo? E como é que nós temos clareza dessa ausência de alternativa? A cada nova conjuntura internacional, e nós tivemos algumas já bastante dramáticas, se alteram os regulamentos da Zona Franca e essa alteração nos regulamentos implica uma redefinição do tipo de relação que o estado do Amazonas tem com as outras unidades federativas e que tem também com a sua capacidade de atração de investimento do exterior, que é a grande maioria das indústrias, hoje indústrias, né? Até 1991, indústrias e comércio que estavam aqui, ou tinham a ver com troca de mercadorias que vinham de fora, ou tinham a ver com a implantação de filiais de grandes corporações em Manaus. Então isso, na verdade, criou uma grande dependência do estado do Amazonas, uma dependência, de resto, reconhecida por políticos, empresários, por todos, não é? Que, no entanto, não acena ou não apontou para uma mobilização política em outros sentidos. Então, minha preocupação é essa, e o que eu busquei foi tentar descrever como é que se dá essa dependência, né? Em termos de associação com o capital externo, de dependência daquilo que são chamadas de externalidades da economia, não é? Então, muitos empresários podem não ser beneficiários dos incentivos fiscais diretamente, mas eles se beneficiam daquelas oportunidades de investir que gerarão lucro que não são satisfeitas pelas empresas que são dotadas de incentivo. Restaurantes, hotéis, lojas, serviços de toda a ordem, né? Então foi, digamos assim, de um ponto de vista mais geral, foi essa a preocupação da pesquisa. Agora, o que você identificou como fator intrínseco que impediu de a gente enxergar uma nova vertente para a Zona Franca? Que fatores são esses? Olha, primeiro a força, a força das indústrias que estão aqui e dos dois polos, né, de duas rodas e eletroeletrônicos, pareceu suficiente, digamos assim, para acomodar os interesses econômicos da elite local e digamos assim, da classe política ou da elite política, no sentido de que a geração de ICMS que redunda desse mecanismo e a geração de lucros que redunda desse mecanismo não os levou a buscar outras atividades dentro de uma lógica capitalista lucrativa. Portanto, houve uma acomodação de interesses, não é? E é óbvio que a gente não pode deslocar isso do contexto mais amplo, do jogo de forças da sociedade civil. E aí a gente teria que
analisar um pouco do que foram esses últimos 30, 40 anos em particular, né? Você tem um momento na história do Amazonas e do Brasil, que é esse da passagem dos anos 70 para os anos 80, de grande mobilização popular, aqui inclusive com uma mobilização dos sindicatos metalúrgicos expressiva, não é? No ABC Paulista, também dos metalúrgicos, né? Mas nos anos 80, e com fortes críticas à Zona Franca de Manaus, não é? Naquele momento, muitos agentes, muitos atores, muitos grupos, camadas sociais faziam uma crítica bastante pertinente à Zona Franca, indicando que ela era um mecanismo de subordinação, não é? Digamos, da sociedade local, mas em particular dos trabalhadores, a interesses do grande capital, vamos colocar dessa maneira. Era uma crítica pertinente, no sentido de que apontava para um problema que precisava ser superado de alguma maneira. No entanto, tivemos toda a transição democrática, o processo de democratização do Brasil, e tivemos, junto com a democratização, uma espécie de tsunami neoliberal, não é? Certo. Então, de uma perspectiva individualista, que advogava, inclusive, um tipo de globalização de cima para baixo, né? E essa tsunami parece que tomou ou arrebatou corações e mentes de pessoas que eram críticas à Zona Franca. Entendi. E ser crítico não significa dizer ser contra. Na verdade, significa compreender limites, problemas e tentar apontar perspectivas, né? Eu acho, Marcelo, que, assim, não estou convicto de que a tua análise sociológica enriquece o nosso debate em torno da Zona Franca de Manaus, porque nós precisamos da sustentabilidade aí. Se você que me acompanha agora sabe, são quase 100 mil empregos diretos gerados aí, e que isso precisa naturalmente trazer benefícios para você que me acompanha agora, ok? Que benefícios são esses? São os mais diversos possíveis, e você, como ator principal, um dos atores principais nesse debate, precisa estar consciente disso. Por isso, o Marcelo traz aí essa nossa reflexão para que nós, a parte da questão econômica, etc., possamos, do ponto de vista sociológico, entender o porquê da Zona Franca de Manaus e o porquê nós tivemos um pouco a parte da busca de outras alternativas e, ao mesmo tempo, ter uma posição mais crítica a respeito da prorrogação ou perenização da Zona Franca de Manaus. Entendemos que é necessário, mas que isso não sirva de acomodação e que a gente deixe de buscar novas perspectivas, né? É isso, eu espero que o trabalho seja de alguma utilidade, não é, para o público de uma maneira geral. Eu procurei, inclusive, escrever numa linguagem acessível, né, para qualquer pessoa possa ler. E eu acho que um problema, Jorge, é precisamente esse. O debate crítico sobre os dramas que vive uma região ou que vive uma cidade ou um estado, eles não podem ser objeto de tergiversação. Quer dizer, acho que a gente tem que enfrentar, apontar as dificuldades e ver por que nós chegamos a elas. Se você pega um dado acerca da distribuição de riqueza no Amazonas, as estatísticas são seríssimas. Em Manaus é gravíssimo. Você tem quase 90% da renda concentrada em 2 bairros da cidade de Manaus, não é? Os problemas relativos a transporte, saúde, educação, deveriam ser vistos em paralelo, no mesmo momento em que a gente analisa o faturamento da Zona Franca de Manaus, porque é curioso que todo ano essa 37 bilhões de dólares. Devia ser dado junto com esse valor, quanto é que falta para a saúde, quanto é que falta para a educação, quanto é que falta para o saneamento. Porque isso é riqueza gerada localmente. A pergunta é, o que dessa riqueza que é gerada pelos trabalhadores que aqui estão, fica com os trabalhadores? O professor Rodemar Castelo Branco, professor aposentado do Departamento de Economia e um especialista em Zona Franca também, acompanhava, por exemplo, o percentual de faturamento, do todo faturado, quanto ficava em salário. Era coisa de 4%. Não é? Então você tem salário, ICMS e essas oportunidades de investimento que surgem à margem do modelo. Não é? Isso é expressivo, não pode ser ignorado. Mas nós não podemos, nós que habitamos aqui, temos nossos sonhos aqui, né, nossas perspectivas aqui, não podemos ficar escravos de conjunturas mundiais. Quer dizer, há uma alteração, há uma crise financeira mundial, o modelo é colocado em causa. Esse tema da PEC que está em discussão no Senado, relativo à alteração dos valores nos percentuais de ICMS, ele revela muito mais do que um problema só para nós, para a Zona Franca. Na verdade, eu acredito que nós estamos diante de uma questão que tem a ver com a fragmentação da Federação Brasileira.
o pacto federativo está em causa. Nota que o mesmo problema aparece na discussão dos royalties do petróleo. Então, não é alguma coisa, digamos assim, espasmódica, não é um problema de menor importância. Hoje, um e outro estado da federação, ou todos eles, concorrem entre si para atrair investimento. O que é um problema sério. Ao invés de ocorrer, digamos, como uma ideia do passado, né? Mas uma ideia que era muito forte, a constituição de um sistema econômico nacional, nós estamos diante de uma situação em que esse sistema está sendo desfeito e cada região do país, ou cada estado do país, está se engajando numa economia que é transnacionalizada. Algumas com mais, outras com menos vantagem. Mas no fundo, nós estamos diante de um país que está se desfazendo. Essa é a minha hipótese mais geral de trabalho. Mas é só fazendo um adendo às palavras do Marcelo, para que você tire as suas conclusões. No ano de 2011, o faturamento do Distrito Industrial ou do Polo foi exatamente de 41,3 bilhões de dólares e caiu um pouco em 2012, fechamos 2012 com 37,5 bilhões de dólares, algo em torno de 73 bilhões e meio de reais. Então, e outro dado importante para ti, tirar tuas conclusões, é o nosso compromisso, que você, né, entenda bem o que está acontecendo, 81,3% do PIB do Amazonas está concentrado em Manaus. Quando eu amplio um pouco essa análise, que eu incluo Itacoatiara, Humaitá, Borba e Parintins, isso aumenta para 84,3%. Para você ver que é muita riqueza concentrada aqui, enquanto que em torno de 56 municípios dividem apenas 15% de toda a riqueza. Eu acho que é algo que nós temos que repensar dentro desse nosso modelo econômico. Marcelo, eu agradeço muito a tua participação aqui conosco, foi esclarecedor, trouxe uma análise sociológica e se você tiver mais alguma coisa a dizer aos nossos queridos amigos telespectadores, fique à vontade. Hein? Eu quero agradecer a oportunidade, Jorge, né, ao Amazonsat, quero congratulá-los pela iniciativa, né, desse tipo de debate. E eu acredito que a Universidade Federal do Amazonas tem uma contribuição nas suas várias áreas para esse debate, né, sobre Zona Franca, mas não apenas sobre isso, né, sobre alternativas também. Temos professores do Departamento de Ciências Sociais que se dedicam a esse assunto, professores também do Departamento de Economia, Administração. Eu acho que a gente lançando luz sobre vários pontos de vista, a partir de vários pontos de vista, a gente tem condições de chegar a um esclarecimento maior e, quem sabe, adquirir, se não conhecimento, pelo menos clareza suficiente para fazer escolhas mais consequentes. Né? Que é o papel da universidade, né? É colocar luz naquilo em que as pessoas não conseguem enxergar direito e tomar suas próprias decisões para o desenvolvimento da nossa região, do nosso Brasil, ok? Então, no próximo bloco, nós vamos fazer então uma análise mais do ponto de vista econômico sobre esse tema, Zona Franca de Manaus e suas perspectivas. É só um instante.